Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, dia do trabalhador, né? Então, seria o dia pra gente trabalhar mais ou para descansar, né? Dia do trabalhador, isso é importante. Estamos indo ali no hotel levar uma amostra para um futuro parceiro e vamos aproveitar para gravar mais um vídeo aqui pro canal. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o nosso vídeo. Muito obrigado por nos prestigiar assistindo o nosso vídeo até o final. Deixe o seu like para fortalecer o canal. Então, gente, hoje o tema é plástico aglutinado ou em grãos. Essa semana nós tivemos aí uma procura de um futuro parceiro por esse tipo de plástico, né? Em primeiro passo era o grão, mas como ele está um pouco, digamos assim, escasso no mercado, então partiu para verificar como é que seria ou se teria plástico aglutinado disponível para comprar. E a gente foi ver que, apesar da dificuldade que está tendo aí os produtores, a coisa está um pouco travada no recebimento, né? A venda sempre teve boa, mas quando o recebimento, o giro está ruim, então a tendência é dar uma travada na produção. Então vamos falar desse tema aí, aproveitando aqui o dia de hoje para a gente colocar um vídeo extra aí no canal, né? Que o normal é dia de sábado. Então vamos seguir. Vou girar a câmera aqui para vocês ir assistindo aí a paisagem. Estamos seguindo aqui pela Avenida Constantino Neri, em direção ao centro da cidade, próximo ao Teatro Amazonas, aonde vamos encontrar o parceiro em um hotel. Então, vamos lá, gente, vamos seguir. Só virar a câmera aqui, por favor. Então, vamos seguindo aí o vídeo com o tema plástico aglutinados ou em grãos. Em grãos de plásticos, grãos recuperados. Hoje, chovendo em Manaus, ainda é inverno na Amazônia, né? Quando eu falo na Amazônia, estou falando aqui do estado do Amazonas, que a Amazônia é bem extensa, não é mesmo? Algum estado aí talvez já esteja no verão. Mas aqui hoje uma chuva de leve e vamos que vamos. Só para melhorar aí o clima. Então, pessoal, dando continuidade no tema, essa semana um parceiro procurando aqui em Manaus grãos plásticos recuperados, né? Para comprar, que seria aí uns grãos de média. E não tem encontrado quantidades para formar uma carga, digamos assim, rápido, né? Rapidamente. De 2, 3, 4, 5 dias.
Então a gente veio a confirmar que está faltando grãos disponíveis no mercado, pelo menos aqui em Manaus. Foi visitado alguns produtores que tem uma produção, digamos assim, grande em relação à nossa, mas não tem grande disponibilidade não, pois o que está fabricando já está comprometido com clientes. Isso aí é bom, né? Tem a parte boa, porque a gente vê que ainda tem oportunidade para aquele pequeno produtor ou para aquele cidadão que tem um conhecimento da escolha, da separação de plásticos filme, de formar aí uma pequena produção, aquela famosa indústria caseira, né? Que o cidadão pode pegar aí um aglutinador, juntar aí umas de 5 a 10 pessoas, supervisionar e aglutinar esse plástico para vender para quem transforma ele em grãos, passando nas extrusoras. E nós tivemos fazendo alguns contatos e não tem quantidades disponível não. Quem tem disponível tem lá muito pouco, e esse muito pouco, quando eu falo, não passa de 1000 quilos. Outro já está com a produção comprometida no momento, que para atender mais um cliente precisa ampliar o seu quadro de processo e produção. Então, tem a oportunidade, a você parceiro, a você amigo aqui do canal, que trabalha com essas atividades aí, né? De ampliar o seu quadro produtivo. Você que já trabalha aí fazendo coletas de materiais recicláveis, plásticos, olha aí uma oportunidade de ampliar o seu negócio, seu processo e produção. Sabendo nós que está complicado pegar pessoas para fazer a escolha, a separação, como queira falar, ou triagem, como muitos falam, né? Fazer a triagem desses plásticos. E para formar uma equipe, pessoal, não precisa que todos tenham grande conhecimento na escolha, na triagem de plástico, não. Mas precisa de alguém com conhecimento de causa para supervisionar a equipe que esteja envolvida nessa triagem. Se você tem aí um aglutinador com um copo, um motor aí de 50 CV, um copozinho médio, né? Não muito pequeno, que vai te dar aí uma autonomia de 1.200 a 1.500 quilos dia de aglutinado, dependendo do tipo do plástico que tiver envolvido, né? Da escolha.
esse plástico não esteja molhado. Plástico molhado para aglutinar é problema, né? Retarda o processo. E muitos trabalham produzindo menos porque trabalha com plástico, aparas, filmes, fazendo a escolha para lavar, né? Isso aí é um problema, isso aí custa caro. Lavar plástico não custa barato. E aí acaba onerando, né, o custo que você tem que repassar. É uma das dificuldades que o pequeno produtor tem. Muitas vezes envolve muita mão de obra humana que encarece a produção. Se tem muita gente envolvida no processo de separação, né, da triagem, fica complicado. Porque se você tem aí um aglutinador com a capacidade de 1.200 kg dia, e se você vai girar ele aí 24 horas, você vai ter aí um aproveitamento de 20 horas de produção, né, em média. Você precisa de um pulmão de plástico separado para poder soltar esse aglutinador, devido ao custo, energia, né? Você não pode estar ligando e desligando esse motor, porque senão a conta vai vir alta, porque o contador vai estar marcando ali os impulsos, né, que você vai estar dando no giro desse motor quando liga. Então, pessoal, tem aí, né, oportunidade no mercado. Estou vendo que através da procura a gente tomou conhecimento que ainda tem espaço para o pequeno produtor ampliar o seu negócio. Eu acredito que o gargalo principal nessa ampliação é o custo com mão de obra humana. Tá difícil, tá complicado. Pessoas com comprometimento, pessoas que pega para fazer. E se esse produtor estiver pagando diária, aí não vai dar sucesso não. Ele está passivo a parar, porque as pessoas, na maioria, não têm o comprometimento de produzir, de dar uma produção que venha a compensar, né, esse pagamento dessa diária, que não é apenas o valor da diária em si, porque envolve aí o transporte, o alimento. Agora, se esse produtor estiver pagando na produção, aí a coisa muda. Mas também é complicado, porque na maioria das pessoas que a gente tem buscado para contratar, ela já quer saber quanto vai ganhar. Então, se não for pessoas que está devidamente com devido conhecimento do processo, é complicado. Porque quando fala que vai pagar X reais por tonelada, parece pouco, né?
realmente parece pouco para quem recebe, vai receber, e muito para quem vai pagar. Porque não é fácil o processo. O processo da escolha e aglutinação é um pouco demorado, é um pouco lento. Precisa de pessoas que esteja realmente disponível a trabalhar, que venha juntar a sua necessidade de ganhar o dinheiro e o compromisso de produzir, para que o responsável pelaquela produção tenha resultado para fazer o pagamento. E essa mão de obra está muito escassa no mercado. Encontra-se bastante gente querendo ganhar dinheiro. Isso aí não é novidade. Mas disponível para trabalhar tá meio complicado. Já falei em outro vídeo anterior esses detalhes, né? Mas pessoal, vamos dar um time aqui no vídeo, que eu tô chegando aqui no hotel para encontrar o parceiro. Então vamos dar um time e voltamos daqui a pouco, tá ok? Um abraço. Então pessoal, vamos dar continuidade aqui no vídeo de hoje. Como falei antes, né? Vim trazer aqui uma amostra justamente do produto que estamos falando, do grão de plástico, né? Da resina recuperada. Trouxe aqui para o parceiro uma amostra que vai para apresentação do PEBD, polietileno de baixa densidade, para a fabricação de sacolas ou lonas. Estamos saindo aqui do centro de Manaus e vamos retornando aí em direção à zona norte. E como estava falando, pessoal, sobre o tema de hoje, né? Que é aglutinado ou grãos. E era justamente esse assunto que nos despertou a fazer esse tema. Foi esse parceiro em busca de comprar o grão plástico que chamamos de canela. Mas a gente está vendo que não é só o grão canela que está em falta. O que está em falta é o grãos no geral, né? E daí ele perguntou, mas o que está faltando, talvez, no mercado, né? Olha, não são aparas. Aparas sempre é possível conseguir um pouco. Pode ser pós-consumo, pós-indústria. Mas o polietileno, que no popular chamamos de PE, há muito tempo ele sempre foi assim, né? A produção dele é consumida por uma parte aqui no mercado e aparece alguns compradores que levam ele para fora de Manaus.
E quando chega alguém procurando, é comum alguém dizer: olha, eu não tenho disponível porque o que eu faço aqui já está contratado, né? Então, é desenvolver fornecedores, né? E aí é o que eu falo. Olha aí uma oportunidade para quem conhece e pode tomar atitude de montar uma pequena produção e fornecer aí o aglutinado para quem está fazendo grão. Mas aí sempre esbarra. Eu acredito que o problema maior é mão de obra mesmo. Porque esse tipo de atividade não é diferente das demais, mas a equipe envolvida da separação e escolha do plástico para ir para aglutinar tem que saber o que está fazendo para fornecer um plástico aglutinado com qualidade, porque é isso aí que vai depender da venda com garantia. É o cliente comprando uma vez e voltando sempre para comprar de novo ou fechar um contrato, né? É que o parceiro tá procurando aí, é fechar parcerias com o fornecedor de grãos ou aglutinado. Se ele consegue o aglutinado, entra em cena a parceria para transformar em grãos plásticos recuperados, seja das aparas, filmes, pós-consumo ou pós-indústria. Vamos aqui pela Avenida Djalma Batista, pessoal. Você que não é de Manaus, esse aqui dia de semana normal, né? É um movimento intenso. E hoje, devido ao feriado, tá assim, bem tranquilo, né? Que nos dá até a oportunidade para ir devagar, para ir mostrando aí as imagens e conversando sobre esse assunto. Como você que é da área sabe, recuperar plástico filme não é coisa do outro mundo, mas precisa de disciplina e conhecimento para pegar o plástico filme, fazer uma boa seleção e transformar ele em grãos. E sabe qual é o lado bom da história? É que você pega o que seria lixo, o que estaria indo para o meio ambiente, para os lixões, entupindo os bueiros, galerias, imundando casas e etc. A pequena empresa transforma esse material em aglutinado e um outro parceiro ou outra empresa, como é o nosso caso, pegamos e transformamos em grãos que vai
destinado para a indústria de sacos e sacolas. E cada um desenvolvendo aí a sua blenda, né? E transformando em sacolas para supermercados, sacolas para feiras, capa-fardos para embalar alimentos e outros. E isso aí vai gerando emprego e renda. E esse pessoal que tem pequenas fábricas, que chamamos aí fabriqueta de fundo de quintal, que trabalha com grãos recuperados, deveria ter um incentivo diferenciado por parte das autoridades, né? Quando eu falo autoridades, eu estou falando dos administradores do município, do estado, da Federação Brasileira, né? Não dando nada, mas sim dando a oportunidade para que esses pequenos tivessem acesso a crédito facilitados para desenvolver maior produção, retirando mais e mais e mais plásticos do meio ambiente. Mas aí nós estamos falando de algo que para nossa cultura, para nossa administração do Brasil, é difícil de acontecer. Isso aí não dá voto, né? Porque ajudar pequenas empresas que estão retirando do meio ambiente plásticos e transformando ele em matéria-prima, fazendo aí o efeito reverso. E existe dezenas e dezenas, se não centenas e centenas de empresas que chamamos fundo de quintal, trabalhando, cada um dando o seu jeitinho, procurando sobreviver. E olha, são dessas aparas que saem de lojas, supermercados. Você já pensou o cidadão pegar as aparas filme de supermercado que vem com açúcar, que vem com sangue, ou vem com gorduras, e ele faz uma seleção aglutina e joga no tanque para lavar. Depois tem um custo para secar e terminar de aglutinar esse material para colocar na extrusora de grãos. E dependendo da pequena fábrica, pessoal, esse cidadão não tem o equipamento adequado, e esse grão, por ter esses contaminantes, e daí eles chamam que saiu com gás, eles repassam de novo esses grãos na extrusora para poder dar o produto final. Não é o nosso caso, porque no nosso caso o estilo da máquina é o estilo cascata, né? Então
É como se estivesse repassando uma máquina principal, jogando na outra. E no final já temos o grão conforme vocês têm visto aí no canal. Se isso já aconteceu, acontece, não é do meu conhecimento, de algumas instituições ou alguma instituição do poder público, chega lá e falar para o cidadão: você está trabalhando errado. Mas nós chegamos aqui para dar uma assessoria, e nessa assessoria vamos lhe dar condições de você trabalhar direito. Você tem um prazo para passar a trabalhar direito. Dessa forma, não atende às exigências da legislação do Brasil ou do município. E esse cidadão tem uma assessoria no qual ele terá que pagar para o estado ou município, porque do meu pensamento, os governantes não podem dar nada de graça a empresas ou pessoas físicas ou jurídicas, porque o dinheiro é do povo. Mas aquilo que é financiado para se tornar a vida de um povo melhor, deve ter um acompanhamento, deveria ter um acompanhamento do poder público, que às vezes tem, mas não um acompanhamento para ajudar, e sim para ir lá e multar o cidadão. Multa ele e simplesmente ele tem que se organizar ou parar com a atividade. Eu pelo menos nunca vi chegar lá e se importar com quantas pessoas trabalham nessa atividade, nessa empresa, entre aspas, que nem CNPJ tem. Mas se está lá trabalhando, tirando plástico do meio ambiente. Mas esse assunto é outro, né? A gente apenas está fazendo um comentário. O tema mesmo hoje é plástico aglutinado ou em grãos. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir nossos vídeos. A você que assiste até o final, deixa o seu like, compartilha, indica a amigos para que possa nos prestigiar assistindo os vídeos. Se você puder, faça seu comentário, isso vai ajudar o canal. Estamos caminhando para 1000 inscritos a passos lentos, mas é assim mesmo. Não temos tempo para gravar vídeo 2, 3 por semana. A nossa atividade nos toma o tempo, né? E a gente tem que manter o foco para poder a coisa acontecer. Mas pessoal, vamos ficando por aqui, por vídeo não se alongar muito. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. E até um outro dia, até outro vídeo. Um abraço a todos. Deus nos abençoe sempre, como tem nos abençoado. Até mais.